Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. No Salvador Jesus, boa noite. Uma alegria começar mais um devocional das quintas-feiras, aqui nas plataformas digitais da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor. Saudando a todos, onde quer que se encontrem, membros de nossa igreja, amigos e convidados, pessoas que visitam nosso site, nosso YouTube, nosso Facebook, trazendo toda quinta-feira, neste horário, uma reflexão, uma meditação, a palavra de Deus para a sua vida. Nosso devocional desta noite, ele é diferente. Não é um estudo bíblico, como normalmente o fazemos, uma meditação de uma passagem da Escritura, mas é uma reflexão, um estudo, uma apresentação que eu trago para vocês sobre a Igreja Luterana aqui de Copacabana, sobre o que nós temos vivido e temos aprendido e temos visto Deus fazer entre nós. De certa forma, eu que estou me despedindo desta igreja como pastor, tenho mais 10 dias como pastor desta congregação. De certa forma, esse estudo é uma forma de revisão, de compartilhar o que aprendi trabalhando aqui, o que construímos ou estamos construindo nesse trabalho aqui e deixar de certa forma isso documentado e essa história contada, pelo menos até os capítulos que eu pude fazer parte dela. É uma reminiscência, uma anamnese, por assim dizer, este devocional desta noite. E eu estou me baseando numa apresentação que eu fiz para um simpósio de missão do Seminário Concórdia da Igreja Evangélica Luterana Americana, lá em St. Louis, um simpósio que aconteceu no primeiro semestre de 2022, alguns meses atrás, e nesse simpósio sobre missão, me convidaram para fazer uma oficina, um workshop, contando esta história da plantação da Igreja Luterana Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. O título que foi dado então para a apresentação, que é o título que eu trago para vocês, vou fazer de certa forma uma tradução dessa apresentação para vocês, é: levante-se e entre em Copacabana. Experiências missionais de uma plantação de igreja em solo carioca, de uma igreja carioca. Quem é da igreja, quem é do Rio, quem é até do Brasil, está familiarizado com esse termo carioca, mas eu precisei explicar um pouquinho o que significa carioca. E vale também essa explicação para todos vocês. Quando a gente fala em plantar uma igreja carioca, estamos querendo dizer que não apenas estamos plantando uma igreja no Rio de Janeiro, mas que estamos nos esforçando para ser uma igreja que se relaciona com o lugar, que entende e que se identifica com o contexto onde ela está inserida. Ou seja, não queremos ser uma igreja gaúcha no Rio de Janeiro, ou uma igreja germânica ou capixaba no Rio de Janeiro. Queremos ser uma igreja luterana carioca. Onde estamos? Muitos de vocês, claro, sabem e são parte disso. Para aqueles que nos assistem, de repente não têm muito conhecimento dessa parte geográfica, comunico então que nós nos encontramos no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas o nosso contexto, ele inclui os bairros do entorno,
bairros que compõem esse lugar especial no Rio de Janeiro chamado de Zona Sul. Uma área que abrange talvez aproximadamente 10 bairros e abriga cerca de 1 milhão de pessoas, sem contar os muitos turistas que chegam aqui todos os dias. A apresentação de hoje, ela é muito mais biográfica, ela é muito mais experiencial do que teórica. A abordagem não é tanto teórica. Eu espero tirar alguns insights olhando para a igreja, e muito especialmente ao meu olhar para a nossa igreja, como um estudo de caso. Quem é parte dessa igreja aqui certamente poderia contar outras histórias, ou acrescentar coisas, ou mesmo ver esta história de um jeito um tanto diferente. E para mim é uma honra contar um pouquinho dessa história, ou relembrar para muitos de vocês. Eu sou pastor aqui há 8 anos, 8 anos e 9 meses, desde janeiro de 2014. Mas a história desta plantação, ela é um pouco mais antiga. Ela começou, na verdade, em 2006, com um grupo de luteranos que foi desafiado por Deus a plantar uma igreja na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eles escolheram como sede o bairro de Copacabana, que é, junto com esses arredores da Zona Sul, uma das principais áreas turísticas do Brasil e do mundo. Copacabana, famosa por suas praias, talvez pelo seu estilo de vida, cultura, seu estilo de vida boêmio. E é uma área que, na verdade, funciona como uma espécie de coração da cidade e talvez até mesmo coração cultural do país. É também, a Zona Sul do Rio de Janeiro, um lugar de extrema desigualdade social, de necessidades de todos os tipos. Como é que acabamos chegando aqui? Por que Copacabana? Por que a Zona Sul do Rio de Janeiro? Talvez você saiba, a Igreja Luterana no Brasil, ela não é tão conhecida nas grandes cidades do nosso país. Talvez a nossa estratégia missionária no início da Igreja Luterana no Brasil foi mais o de estabelecer igrejas onde viviam os imigrantes alemães que praticamente estavam no interior do país, nas colônias. E por isso, não só as cidades mais urbanas, de certa forma, sofrem com uma defasagem, com a falta de congregações luteranas o suficiente, mas as poucas que existem, aquelas que existem, por vezes têm ainda uma mentalidade rural, ainda meio que germânica, que se conecta bem com quem é do interior, mas que não se conecta tanto com as pessoas com a mentalidade mais urbana, a mentalidade da maioria dos brasileiros, na verdade. Então a gente vê, muitas vezes, igrejas bonitas, fiéis à palavra e às confissões, em grandes centros urbanos, Brasil afora, mas até pouco tempo atrás, muitas dessas igrejas tinham dificuldade de entender, de se relacionar e de atrair o cidadão brasileiro comum, as grandes massas. A maioria dos nossos antepassados, fiéis na fé, eles foram para as cidades grandes, deixaram as áreas rurais de onde vinham, não tanto porque queriam,
mas porque foram forçados a fazer. E aí, quando fizeram, tentaram, de certa forma, para proteger-se das influências dessa nova casa urbana, tentaram manter o jeito de fazer as coisas o tanto quanto puderam. Não apenas o que eles acreditavam, em termos de conteúdo da fé, mas como eles organizariam, como eles fariam a igreja. Só que isso realmente não funcionou do ponto de vista evangelístico. Porque, de novo, não conseguiu se conectar muito bem com as pessoas que não eram descendentes de europeus ou descendentes de alemães, pessoas que não vinham do interior. Em certo sentido, é por isso que a igreja luterana Cristo Redentor nasceu. Pela necessidade de tentar quebrar um pouco mais essa barreira. Os líderes visionários envolvidos nesse projeto, tanto aqui no Rio de Janeiro, localmente, como sinodalmente, os líderes que estavam na IELB nesse tempo, eles tinham esse objetivo em mente, essa esperança, plantar uma igreja que, de certa forma, também servisse como um laboratório missionário, uma congregação missionária que intencionalmente faria o esforço de desbloquear os códigos para uma comunicação mais corrente com os forasteiros da cultura germânica e eubiana, com aqueles que não eram da cultura luterana da nossa igreja. Então, de certa forma, nós vemos a nossa igreja um pouco como um projeto piloto, experimentando, tentando se envolver com pessoas que, embora compartilhem a mesma nacionalidade, podem ser bem diferentes da cultura da igreja luterana. Mas havia também outra razão por trás da escolha de Copacabana e da Zona Sul. Como vocês podem ver neste mapa aqui, havia e há outras igrejas luteranas espalhadas pela cidade e pelo estado do Rio de Janeiro, igrejas luteranas fiéis que trabalham muito duro e de forma muito bonita para alcançar os seus entornos, as comunidades ao seu redor. Só que nenhuma delas estava na Zona Sul do Rio de Janeiro. E como eu também disse, a Zona Sul ela é significativa porque é onde a cultura do Brasil foi forjada. Aqui é onde os produtores, os escritores, os políticos e os formadores de opinião do Brasil viveram por centenas de anos. E ainda muitos vivem aqui ainda. Aqui também é onde moram algumas das pessoas mais ricas, das famílias mais influentes de nossa sociedade. É também um lugar onde você encontra muitos dos melhores estudantes do país, em busca de um ensino superior, ou de uma pós-graduação, ou de uma oportunidade profissional, artistas que vêm para cá para mostrar o seu talento, para tentar ser famoso. A Zona Sul também é um lugar repleto de imigrantes de todo o mundo, que vêm para cá para trabalhar, para vender suas mercadorias. Alguns trabalham muito, em troca de muito pouco, apenas pela chance de viver em um lugar que para eles parece um paraíso. Se você nota então, há tantas pessoas, variadas e talentosas e influentes vivendo na Zona Sul do Rio de Janeiro. É meio que matemática pensar que missionariamente, que se como igreja, que se o cristianismo, se o luteranismo floresce na Zona Sul do Rio de Janeiro, então nós podemos impactar muito além, muito mais longe. A Zona Sul tem essa posição chave
para o cumprimento da grande comissão no Brasil. Então, muitas igrejas tentam e tentaram. E por centenas de anos, muitos empreendimentos missionários de outras denominações também tentou e a grande maioria falhou. É, de certa forma, uma personalidade espiritual desta área. Uma característica que nem todos os visitantes que vêm para cá passar um fim de semana vão enxergar, mas se torna muito, muito real para quem mora aqui. O caráter resistente ao Evangelho da Zona Sul. Um caráter desfavorável à igreja. Os nossos amigos e parceiros da Igreja Batista aqui perto, eles gostam de culpar o diabo por isso. As forças espirituais trabalhando contra o reino de Deus. Supostamente Satanás sabe da importância de manter o controle desta área e está sempre de plantão por aqui. E eu acho que há muita verdade nesta visão. Se pode ver o poder das trevas muito nítido aqui na Zona Sul. E este exército do mal está trabalhando incessantemente para atrair pessoas, ou para o ateísmo, ou para o materialismo, ou apenas talvez enganando estas pessoas para todo tipo de religiões pagãs, que também são muito comuns aqui. Pense de certa forma na Babilônia. Forças que provavelmente estão em ação, combinadas com muitas outras coisas, também por trás de questões sociais, de questões emocionais, o índice de taxa de suicídio, que são muito altas aqui ao nosso redor. Alguns cristãos também apontam para a influência de ondas de ideologias culturais, intelectuais e políticas que atacam o cristianismo nos últimos séculos. Os intelectuais de Copacabana abraçaram o coração destas ideias. E como o faraó do Egito, mesmo quando a sua visão de mundo está se desmoronando, estes intelectuais insistem teimosamente que o cristianismo é para os fracos, que o cristianismo é para os superficiais, é para os suburbanos, não para os mais iluminados, não para os mais sofisticados. Seja qual for o inimigo, gente, o diabo ou o mundo, ou ambos, a Zona Sul também é para um tipo de igreja estilo João Batista, uma voz pregando no deserto. Porque parece assim, apesar de ter tanta gente aqui ao redor. Um deserto hostil a Jesus e a sua noiva, a igreja. Estatisticamente, é um dos lugares menos alcançados do mundo pelo Evangelho. Uma espécie de janela 1040 da América Latina. Nós não sofremos aqui perseguição física, graças a Deus, mas é a indiferença, a mensagem que temos, que nos desafia. E nós também devemos fazer aqui uma autocrítica. Porque além dos obstáculos de fora que temos, a credibilidade da igreja aqui foi dramaticamente prejudicada por uma má presença da igreja e um pobre testemunho que demos, que muitas igrejas cristãs deram no passado e ainda no presente. Isso não é só aqui, é em todo o país, né? Pastores, crentes, evangélicos, são temas que muitas vezes estão nos noticiários, associados a todo tipo de escândalos que você possa imaginar. Além disso, a estratégia missionária que foi realizada no Brasil e aqui no Rio de Janeiro pelos primeiros cristãos, e alguns dos pecados históricos
dos quais o cristianismo foi culpado na América Latina, afetam muito a forma como a sociedade nos vê. A maioria dos nossos vizinhos aqui, infelizmente, tem apenas esta visão caricaturada do cristianismo em suas mentes. E aí são muito suspeitos de nós. É como os samaritanos também. Porque o problema para alguns não é que eles não conhecem a nossa fé. É que eles estão muito familiarizados com uma versão distorcida dela. Não é mais novidade para eles. Pelo menos eles acham que conhecem. E aí nós temos a nossa paisagem. Uma combinação de Babilônia, de deserto e de Samaria, para usar algumas imagens bíblicas. E no entanto, há pessoas para serem alcançadas aqui. Pelo menos é o que esta igreja acredita. Desde sua fundação, que naquelas famílias originais sabiam dos riscos, sabiam das chances, dos desafios, mas Atos 18:10 falou com eles. Muito povo nesta cidade. Eles reivindicaram esta palavra e também reconheceram, como diz em Atos 17, que Deus está por trás de onde as pessoas vivem, de onde as pessoas trabalham, e Deus está se mexendo para que estas pessoas, se movendo ao redor do mundo, chegando num determinado lugar, possa buscar a Deus. E buscando possam encontrá-lo, possam conhecê-lo. Então, se entende que fomos posicionados por Deus aqui como um propósito, alcançar as pessoas que aqui estão, por mais difícil que seja. E algumas dessas pessoas são nossos amigos, são nossos colegas de trabalho, são nossos parentes, são nossos vizinhos, pessoas com quem nós temos algum tipo de relacionamento. Algumas dessas pessoas estão entre as mais necessitadas do país. Mesmo que muitos não saibam, ou talvez não estejam dispostos a admitir, como por trás do seu prestígio, de sua riqueza e de sua espiritualidade, Ana Maria Braga, esconde-se uma imensa fome de Deus, do Deus vivo, uma imensa fome da graça de Deus, especialmente. Copacabana, espiritualmente doente, desesperada por remédios, tão desesperada que nossos vizinhos estão dispostos a tentar qualquer coisa, de pílulas a gurus, tanto vazio, insatisfação em pessoas que aparentemente têm tanta baixa autoestima e obsessão em parecer bonito em muitas pessoas, lotando farmácias e academias. E pessoas se jogando dos prédios. Parece que Copacabana está tão cheia de vida. Solidão, depressão por todos os lados. Pessoas que se enclausuram em seus apartamentos, ou então se entregam aos vícios. Todos os tipos de patologias urbanas podem ser identificados com necessidades humanas. Tantas oportunidades de pastoral, de poimênica, de evangelismo, de ministério aqui em nosso bairro. Difícil, não é fácil. Mas não há dúvidas de que a nossa igreja, de que as igrejas cristãs devem estar aqui. Nós, apesar dos desafios, nos sentimos abençoados por Deus para tentar demonstrar o seu amor, sua presença aqui. Ponto 2. O que Deus está fazendo em nossa igreja e através da nossa igreja? E eu compartilho algumas coisas em sinal de gratidão a Deus. E para que você possa se unir a gente em dar glórias a Deus pela sua obra, pela sua graça.
E claro que é impossível mencionar tudo e fazer esse inventário completo, e nem eu quero perder muito tempo em chamar atenção para o que Deus está fazendo. Prefiro destacar o próximo passo, que é o nosso aprendizado, mas para que você tenha um vislumbre de algumas das bênçãos que Deus está nos dando, eu comento com vocês. Primeiramente, Deus foi e é tremendamente generoso e suscitou e está suscitando cristãos muito generosos aqui na Igreja Luterana de Copacabana. Essa aqui, vocês podem ver, é a nossa igreja, o antes e o depois. E adquirir esse prédio e fazer todas as reformas necessárias não tem sido algo fácil. O mercado imobiliário dessa região, a localização é extremamente cara, o nosso local é fantástico. E foi preciso muito dinheiro para adquirir e preparar este espaço para o ministério. Depois de alguns anos, alugando uma sala de reuniões em um hotel próximo, Deus colocou no coração daquele grupo original de membros a motivação para se sacrificar e doar o que fosse necessário. E impactado pelo compromisso local e vendo o potencial da missão, o sínodo, a IELB, também ajudou graciosamente com uma grande doação. E tem sido uma bela parceria desde então. E a generosidade não é vista apenas como parte de doações financeiras, mas também como os membros e os líderes desta igreja doam abundantes proporções de seu tempo, de sua energia e de seus dons. Plantar uma igreja em Copacabana certamente exigiu e exige um investimento muito grande. Trabalho duro, horas de serviço voluntário, tanto nas atividades da igreja, como em projetos de evangelismo e comunitários. E o povo de Deus respondeu e tem respondido pelo poder de Deus, como vocês podem ver em algumas das fotos que nós estamos compartilhando. Deus, em segundo lugar, instilou esperança em muitos luteranos e cristãos que não tinham ou estavam afastados da igreja. O foco principal da missão aqui é não cristãos, descrentes. Mas à medida que nós compartilhamos o evangelho com eles, e enquanto nós buscamos melhores maneiras de servi-los e amá-los, para plantar uma igreja que seja relevante para eles, nós temos visto uma outra coisa. Como muitos cristãos que abandonaram a igreja ou perderam a esperança na igreja, estão recuperando a esperança, estão se apaixonando novamente, ou pela primeira vez, por Cristo. Muitos destas pessoas são luteranos que deixaram suas cidades em algum lugar do Brasil, deixaram suas famílias e se mudaram para o Rio para trabalhar ou para estudar. E algumas destas famílias moravam em nossa cidade há muitos anos, mas não se conectavam com a igreja da qual fizeram parte alguma vez. E era um sofrimento para os seus pais. E eles se sentiam quase que impotentes, tentando dizer para eles: meu filho, vai para a igreja, volte. E embora nós não tenhamos sido bem-sucedidos em trazer todas as pessoas, todos os pródigos de volta, nós celebramos muito que Deus já usou nossa igreja para tocar a muitos deles. Especialmente porque trazê-los não é fácil. Alguns quase precisam revisitar todos os aspectos da fé que receberam. Não voltam automaticamente quando nós os encontramos, os localizamos.
Porque não se vem mais meramente reproduzindo a fé, a identidade religiosa que eles tinham em outros lugares. Só voltam quando são convencidos de que é a coisa certa a fazer neste novo momento de sua vida. Querem construir sua identidade através de uma experiência pessoal, de uma apropriação espiritual. Então, se trata de equilibrar um ministério que valoriza a tradição que eles têm, mas também que os convida a oxigenar essa tradição, a revitalizar a sua espiritualidade. E pela graça de Deus, temos visto isso acontecer cada vez mais com muitas pessoas. E quando estas pessoas retornam e encontram uma igreja que ao mesmo tempo mantém a herança que eles apreciam e conhecem, mas uma igreja que também leva a sério as novas questões que eles enfrentam nesta época de suas vidas, alguns se sentem tão agradecidos que esta sua igreja está tentando se conectar com eles e dialogar com o mundo deles, que eles não apenas retornam à igreja, mas eles se tornam tremendos líderes, tremendos missionários aqui em nossa igreja, florescendo a sua fé, as suas vocações de uma maneira como nunca antes tinham imaginado ser possível. Deus motivou esta igreja a estudar a palavra e a crescer e a amadurecer na fé. Não demorou muito para descobrirmos que esta igreja, que nós precisaríamos estudar e reestudar as Escrituras, as confissões luteranas, e a renovar nossa fé, para cumprir o chamado que Deus nos deu aqui nesta cidade. E Deus trabalhou em muitos corações para trazer esse reconhecimento de que não importa o quanto nós já sabíamos no passado sobre religião, e também não importa o quanto de novos conhecimentos culturais, profissionais, intelectuais nós estamos obtendo agora. Precisamos ser discípulos novamente. Precisamos ser discípulos de Jesus assentados aos seus pés para sempre. Precisamos estudar, precisamos rever a nossa espiritualidade para estarmos preparados para enfrentar as tentações, enxergar os desafios que fazem parte da plantação de uma igreja aqui. Novas questões surgiram, velhos padrões e medos incomodam, muitos convidados, muitos novos membros que chegam em nossa igreja nos trazem demandas da razão, pedem uma fé fides quaes intellectum, uma fé que deve ser esclarecida para debater com as diferentes ideias e abordagens da vida. Deus teve que trazer para nós uma paixão pelo discipulado, e Ele o fez, está fazendo. E assim mais e mais pessoas têm revisitado a palavra com maiores ânsias. E isso tem sido crucial para a gente. Crucial, por exemplo, para perseverar em meio à crise que experimentamos do Covid-19, por exemplo. Crucial para testemunhar com pessoas que não conhecem ou conhecem pouco do cristianismo ou do luteranismo. Nesta motivação, Deus também nos inspirou a criar um centro de treinamento missionário, um centro que tem treinado, que tem estimulado muitos, centenas de cristãos, de luteranos, de todo o país, na verdade, não apenas na teoria, mas também em boas práticas, que nós estamos descobrindo à medida que nós vamos avançando, aqui trabalhando com muitas outras igrejas no reino de Deus. E aqui tem algumas fotos destes eventos
de estudo, seja localmente na igreja ou no centro de treinamento missionário. Deus abençoou com crescimento. Todos os anos Deus tem acrescentado números à nossa igreja, novas famílias, novos discípulos. E este crescimento é algo sim para comemorar, mas nós achamos que não devemos comemorar muito, nem ficar satisfeitos, porque novos membros não significam necessariamente novos cristãos, mas de novo, cristãos que estavam desconectados de sua fé e fizeram esse caminho de volta à igreja pela obra do Espírito Santo. Temos sim algumas conversões também, mas sabemos que temos muito mais trabalho a fazer para alcançar nossos vizinhos sem Cristo. Só que ao fazer esse trabalho nós ficamos felizes porque Deus está trazendo muitos que estavam vagando por aí e agora estão ao nosso lado, adorando a Deus e crescendo juntos. E quando nós falamos em números e crescimentos, é bom que se diga que a gente não conta apenas novos membros. Medimos outros aspectos da vida da igreja, sempre agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo. Contamos o número de novas missões, de futuras novas igrejas, estações de pregações que Deus está abrindo ao nosso redor como nossas futuras filhas. Nossa igreja está dando à luz a pelo menos duas nesse momento. Uma em uma outra área importante da nossa cidade, que é a Barra da Tijuca, e outra em uma cidade vizinha a 150 quilômetros do Rio, que é Nova Friburgo. Nós contamos também o número de novos grupos de estudo bíblico, grupos de conexão, de afinidade, que vão sendo formados. Grupos que se reúnem às vezes para comunhão ou para o próprio discipulado e para conectar pessoas à fé cristã. Porque o templo, entendemos na caminhada, ele não precisa ser a única porta de entrada para a igreja. Missão urbana precisa de capilaridade na cidade, ser espalhada para encontrar pessoas onde elas estão ou onde elas estariam mais abertas, em tese, para o encontro com o Evangelho. E é por isso que, dentre outras coisas, nós estamos tentando reivindicar nossas casas como o lugar mais importante para compartilhar a nossa fé e usar novamente a hospitalidade em torno de nossas mesas como forma de pensar a igreja hoje, como forma de receber pessoas ao Evangelho. Não é fácil, muitas pessoas se sentem desconfortáveis em atuar neste posto missionário, mas é uma reflexão que estamos levantando. Buscamos reivindicar barzinhos como um local muito importante na cultura carioca, como um ponto de encontro para conversas sobre Jesus. Nós contamos o número de instituições e grupos que utilizam os nossos espaços, as nossas instalações para as suas atividades. Como o nosso prédio é tão valioso e ter um espaço como este aqui neste bairro é tão caro para alguém, nós dividimos gratuitamente nossas instalações com grupos comunitários para que possam ter suas reuniões, com grupos de arte, grupos de música para seus ensaios, com voluntários, com outros profissionais para que tenham o seu trabalho, a sua prestação de serviço. Nós contamos também o número de horas que nossos membros são voluntários na cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade onde os problemas sociais são simplesmente avassaladores. E embora Copacabana e seus arredores são lugares mais privilegiados, não estão isentos de problemas. Tem pobreza, tem violência por toda a parte. Tem preconceito, tem segregação entre o morro e o asfalto. As oportunidades de servir e amar pessoas são infinitas.
E nós celebramos cada vez que Deus levanta alguém de nossa igreja para doar seu tempo e seu talento em algum projeto do reino de Deus que aconteça em nossa cidade. Contamos novos líderes que são treinados, novas parcerias que são estabelecidas, novas cestas básicas que podemos distribuir. Deus tem feito muito disso também. Mas, meus queridos, eu queria terminar este estudo, que estou contando um pouco da história da igreja luterana aqui em Copacabana, com uma parte mais importante, que é o que nós estamos aprendendo neste processo da implantação da Igreja Cristo Redentor. De novo, é a minha perspectiva, nem todo mundo pode concordar com isso, e certamente outros tantos aprendizados poderiam ser colocados aqui. Eu cito estes que me vêm primeiramente à mente, e eu espero que isso possa ser útil para que você que faz parte dessa igreja tenha essa consciência e se envolva nesse aprendizado. E eu espero que também seja útil para quem não é desta igreja, possa aplicar, fazer essa reflexão também aí em seu contexto. Aprendizados que estamos colecionando. Primeiro, alcançar Copacabana e a Zona Sul exige que continuemos a fazer teologia. O nosso desafio como luteranos no Brasil para alcançar um centro urbano são muito mais profundos do que fazer apenas um ajustezinho aqui, uma mudançazinha de alguma prática ali. Mais do que aplicar uma receita de um programa, precisamos refletir teologicamente. E talvez precisamos, inclusive, corrigir a nossa teologia, a nossa visão da cidade. Porque talvez alguns dos nossos irmãos ainda estão cativos de uma visão negativa da cidade, vendo um local urbano como este, como um local onde só existe o mal, um local onde precisa se proteger e se refugiar. Assim como o povo hebreu se recusou a entrar na Babilônia. E aí, com esta visão, nós não seremos capazes de compreender e nos engajar para o bem do lugar onde Deus nos trouxe. Precisamos estudar de novo e sempre de novo Jeremias 29. Também a história de Daniel e o povo de Deus vivendo no exílio. Porque talvez nossos irmãos veem a cidade como um lugar onde apenas devem se preocupar em se beneficiar, um lugar que estão ali apenas para tirar alguma coisa. Vou para o Rio de Janeiro, vou para a Zona Sul para estudar, para aprender e depois vou meter o pé. Só quero tirar, extrair os seus recursos. Isso é abusivo. Abusivo. Isso também leva a uma espécie de indiferença na missão. Não há nada de errado em virmos para o Rio de Janeiro, em estarmos aqui e aproveitar todas as oportunidades naturais, culturais e profissionais que este lugar maravilhoso e abençoado por Deus nos oferece. Mas precisamos de uma teologia para entender que Deus também nos colocou neste lugar para dar, para compartilhar, para abençoar. Precisamos de uma teologia que enxergue a cidade de uma forma justa, equilibrada, na sua realidade paradoxal, que distinga as situações em que precisamos atuar com crítica, porque há perigos, porque há males, mas também diferencie das situações onde há coisas bonitas, coisas de Deus, que nós podemos valorizar, nós podemos apoiar. Precisamos uma teologia de Cristo, do Cristo que se esvazia, que se encarna. Precisamos de novo e de novo usar nossa preciosa teologia da criação, das vocações, de uma igreja
de uma igreja esperançosa. E muitos outros pontos da nossa doutrina, da nossa teologia, poderiam ser mencionados e fica como dica para a gente continuar estudando e fazendo teologia. Algo mais, ainda no campo do estudo, mas algo mais específico. Alcançar a Zona Sul e o Copacabana exige que estudemos outras áreas de conhecimento também. Sociologia, antropologia, filosofia, história, exatas, administração. Isso exige que estudemos muito especialmente apologética. Quando eu cheguei aqui em Copacabana, eu fui conversar com um pastor presbiteriano que também estava plantando uma igreja aqui. Ele estava mais tempo do que eu e ele era daqui, então ele entendia melhor a cultura. E quando ele me contava sobre os desafios missionários da região, ele disse uma frase que me marcou. Ele disse: Tardelli, todo domingo nós, quando começamos o nosso culto, é como se estivéssemos em uma final de campeonato. E o jogo já começa 2-0 contra a gente. Por que tanto pessimismo? Alguém pode perguntar. Na opinião desse colega pastor, e eu tendo a concordar, a razão é: muitas das pessoas que vêm à igreja, os membros e também os convidados, eles quando vêm à nossa igreja, eles chegam aqui com uma boa dose de decepção, de desconfiança e até de cinismo, porque foram bombardeados durante a semana ou ao longo da vida por todo tipo de conteúdo que é crítico. E aí, dependendo do que você diz, do que você faz, eles só reviram os olhos e a gente os perde. Alguns apenas querem que você pregue aquilo que eles querem ouvir. E às vezes eles têm até um ponto nisso. Eles estão cansados de um pregador ou de uma igreja que só traz abstrações, generalizações e meias verdades. Isso pode ter funcionado no passado, mas nós não estamos mais no passado. Chegar aqui em Copacabana, em muitos outros contextos como este, requer apologética, que é entender não apenas nossa fé e nossa doutrina, mas também o suficiente de outras áreas do conhecimento para fazer conexões com estes pontos. Não precisamos saber tudo, mas pelo menos o básico para poder dialogar. E podemos até admitir quando a gente não sabe de alguma coisa e quando nós precisamos estudar mais. É melhor não dizer nada do que dizer algo que não é sólido. Antes de declarar isso está escrito, talvez tenhamos que tirar algumas pedras do caminho primeiro para então mostrar que a nossa mensagem não apenas é a verdade, mas ela faz sentido também e ela funciona. Alcançar a Copacabana e além requer mais paciência e mais cuidado pastoral. Novamente, os nossos vizinhos, eles podem não admitir que estão precisados do Evangelho. Podem até nem estar abertos ao Evangelho. Eles podem até se encaixar mais na personalidade da Babilônia, com tantas ideias religiosas misturadas dentro deles, ou na personalidade de Samaria, quando eles crescem muito desconfiados de uma versão de cristianismo que eles conhecem. Ou talvez eles estão numa realidade mais deserto, imune a conversas espirituais, apenas querendo viver a sua vida sem a presença de Deus. Muitos habitantes aqui podem estar mais perdidos do que poderíamos imaginar. E se eles estão mais perdidos, isso significa que vai levar mais tempo para sensibilizá-los. Se leva mais tempo, precisaremos de mais paciência e mais cuidado cristão, cuidado pastoral. Chegar em Copacabana
exige disposição em ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, até que as pessoas te deem a permissão para você falar. Disposição para construir relacionamentos e amar as pessoas incondicionalmente. Porque se eles sentirem que você está fingindo uma amizade, fingindo só com uma agenda, fazendo algo para trazê-los forçadamente à igreja, acabou. Precisa-se paciência e amor para fazer amizades sinceras, fazer o trabalho de arar a terra enquanto se espera para o Espírito Santo abrir portas e operar milagres. Alcançar Copacabana exige, é um outro aprendizado, sensibilidade e contextualização. O ser humano, no fundo, ele é o mesmo, onde quer que seja. E a igreja, em sua realidade, em sua natureza, simultaneamente justa e pecadora, também é a mesma em qualquer lugar do mundo. Mas, em certo sentido, podemos dizer que há perguntas e há problemas diferentes, dependendo de onde moramos e dependendo de quando moramos em determinado lugar. Por isso, sensibilidade e contextualização são sempre muito importantes. E eu não estou aqui falando em ajustar um detalhe do prédio, ajustar um detalhe do calendário da igreja, ou a linguagem que nós usamos na nossa liturgia. Isso talvez seja necessário também, mas não é o ponto principal. O que realmente é importante é entender a alma das pessoas, seus dramas, suas esperanças, seus ídolos. Ser uma igreja neste ambiente passa por entender o que há de específico, o que há de peculiar nesta sociedade. Porque algumas questões das pessoas que moram aqui são muito peculiares. E aí, enquanto nós trabalhamos para comunicar todo o conselho de Deus, tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, podemos ter o cuidado de sempre abordar estas áreas para fazer uma aplicação adequada, relevante, naquelas áreas, naquelas questões que atendam as pessoas que estão aqui em nossa situação. 5. Alcançar Copacabana e a Zona Sul requer iniciativas colaborativas. Nós não vamos conseguir alcançar esse bairro e essa cidade sozinhos. O campo missionário daqui e de muitos outros lugares exige que as igrejas trabalhem juntas, que cristãos trabalhem juntos. Como igreja, como família cristã dentro de um bairro, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, dentro de uma sociedade. Isso pode valer para parcerias dentro da nossa tradição, no caso a luterana, mas também fora dela. Precisamos nos perguntar sempre o que nós podemos fazer melhor juntos do que fazemos cada um por si. Que tipo de parcerias podemos estabelecer para servir a nossa cidade, trazer esperança para ela, evangelizar a nossa cidade. Certamente, aqui há limites e amarras, e a gente precisa respeitar nestas iniciativas de colaboração. Mas podemos explorar aquilo que é possível, o que não prejudica, o que não ofende a nossa confissão, nem a do outro, e o que é mais benéfico para o reino de Deus. Às vezes a gente tem os recursos humanos, mas precisa de um espaço. Às vezes é o contrário. Às vezes a gente pode unir os fundos arrecadados para uma causa específica com os fundos que outra igreja arrecadou, para que então um impacto maior possa ser causado. As possibilidades são muitas, gente. Quando a gente compreende o que Jesus disse, que aqueles que estão trabalhando, que aqueles que não estão trabalhando contra nós, estão do nosso lado,
e que alguns líderes da igreja já disseram que mais forte é aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E a gente abre os olhos, a gente vê muitas oportunidades de conhecer outras igrejas, outros irmãos e irmãs que possam se relacionar com a gente. A gente pode ver Deus trabalhando também em outros lugares e ver isso não como uma competição, mas como sinais de esperança, de que nós podemos ser poucos, pequenos, talvez estarmos apenas começando, mas não estamos sozinhos. Não há lugar para uma igreja ilha, para uma igreja isolada em um campo missionário urbano, pelo menos não aqui em Copacabana. Não haveria como evangelizarmos por meio de uma cantata de Natal se nós não fizéssemos parcerias com outras igrejas luteranas da IELB, aqui do nosso distrito. Não haveríamos como atender o nosso bairro, servir o nosso bairro por meio de feiras, de festas, de celebrações, de leilões, de brechós, para arrecadar dinheiro para projetos comunitários sem parcerias com as igrejas que aqui estão. Não haveria como chegar à favela da Providência ou à favela do Morro dos Cabritos, onde temos parcerias, onde temos missionários trabalhando, onde temos escola para crianças, se nós não apoiássemos, se nós não trabalhássemos com parcerias. Não haveríamos como participar de protestos em defesa da justiça social, ou então em passeatas em favor da igreja perseguida, se nós não tivéssemos outros parceiros no reino de Deus. Não haveríamos como enviar doações e voluntários para Petrópolis ou outros lugares que foram devastados por desastres naturais, sem parceiros. Só para citar alguns exemplos. E por último, gente, acima de tudo, aprendizado. Alcançar Copacabana e arredores exige que amemos sacrificialmente. Deus está nos dando cada vez mais desse amor. E como nós precisávamos. Jonas foi para Nínive, mas ele realmente não queria ir para lá. Ele realmente não amava Nínive, como diz o pastor Jonas, nosso conselheiro nos devocionais aqui da imersão. Jonas fez o trabalho sem realmente amar as pessoas. E a gente até pode entender ele, porque é difícil amar pessoas tão diferentes da gente. Pessoas que vivem às vezes de maneiras terríveis. Com toda a honestidade, eu me identifico com Jonas. Eu acho que muitas pessoas aqui da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor também se identificam com Jonas. A gente acreditava no início que seria somente abrir a porta aqui do prédio, né, abrir a nossa casa de oração, botar uma placa ali fora, uma cruz da IELB, e que um monte de gente ia vir para a igreja dispostos a fazer parte dela. Ou a gente acreditava que simplesmente iam chegar aqui na nossa igreja pessoas com a vida feita, com a família bem resolvida. Que não ia vir gente quebrada, gente doída, gente bagunçada, gente caótica. Estamos aprendendo que plantar uma igreja aqui, ser igreja aqui, é um processo doloroso, é um processo caótico, que nós não temos o controle. Estamos totalmente dependentes da ação, da orientação do Espírito Santo. E sem amar realmente as pessoas que moram aqui, empatizar com elas, não vai funcionar. Esse é um convite que Deus nos dá na Bíblia. Trabalhar pela shalom da cidade. Não é natural para a gente. Não acontece espontaneamente. É obra do Espírito Santo. Só Ele pôde e pode nos casar com os nossos vizinhos. Casar com eles como Oséias se casou com a prostituta. Votos de casamento entre a nossa igreja e o nosso bairro. E literalmente, até que a morte nos separe. E se a nossa cidade sofre, como igreja, sofremos com eles.
Se o nosso bairro, os nossos vizinhos de prédio, de barraco, choram, nós choramos com eles. E se eles têm algo de positivo, algo de bonito acontecendo, nós celebramos, rimos e fazemos festa e damos graças a Deus com eles, por amor. Porque é isso que o amor faz, porque é isso que Jesus fez por nós. Queridos, foi um privilégio compartilhar essa história com vocês, uma honra. E a gente está apenas nos primeiros capítulos. A minha participação aqui foi apenas em um período, em algumas destas páginas. Tenho certeza que o melhor ainda está por vir. E até a volta de Jesus, muitas coisas bonitas acontecerão na vida da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor. Devocional diferente hoje, um repasse aqui da nossa história, para a gente ter um pouquinho de conhecimento, de consciência e especialmente para a gente agradecer a Deus. Orem comigo, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado a fé, no batismo, por ter alimentado nossa fé, em cada encontro com Tua Palavra, em cada Santa Ceia, e por ter dado a cada um de nós um chamado a ser participante, atuante no Teu reino, um evangelista, um missionário. Reaviva em cada um de nós este chamado, nos apaixone de novo, ou pela primeira vez, por Jesus, mas também pela sua noiva, a tua igreja, seja ela a Cristo Redentor de Copacabana, ou a Paz na Tijuca, ou então qualquer uma das igrejas, das pessoas que estão aqui assistindo esse devocional. Brasil, mundo afora. E nos apaixone pelos perdidos, pelas pessoas que estão longe, muito longe de Ti. Nos apaixone e reavive em nós o chamado missionário de que o Senhor espera que a gente não apenas viva a nossa fé para a gente, mas compartilhe de todas as formas possíveis. Dia sim, o outro também. Quando é oportuno, quando não é. Para o alcance de mais e mais pessoas. Abençoe, Senhor, todas as famílias que estão assistindo este devocional. Abençoe nossa querida igreja Cristo Redentor, com mais histórias bonitas, com mais aprendizados, com bênçãos e mais bênçãos de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos encontramos neste devocional semana que vem, quinta-feira, 19h30. Uma excelente semana.